Oi, galera! Vamos falar hoje sobre aborto, tá? A gente vai falar sobre vários tipos de aborto, tentando comparar um com o outro para a gente entender o que que é, né, que vai me levar àquele diagnóstico. Então, primeiro, vamos falar sobre a ameaça de aborto, tá? O que que é essa ameaça de aborto? Essa paciente vai chegar para vocês, vai ser um caso clínico onde ela vai relatar que ela teve um sangramento, ela pode ter sentido uma dor, mas não vai ser uma dor tão forte, ou pode nem ter sentido dor. Ela vai ter esse sangramento. Você vai fazer toda a anamnese ali da gestante, se já teve antes, se tem dinâmica uterina, contração, se está sentindo o bebê mexer, faz uso de algum remédio, tudo aquilo que a gente conversou ali nas aulas anteriores de obstetrícia. Caso vocês estejam vendo essa aula aqui gravada antes de ver as anteriores, fiquem em paz no coração, porque vocês vão ter as aulas gravadas onde eu dei aula sobre qual é a anamnese que eu tenho que fazer numa gestante. Então, vocês vão fazer essa anamnese, vão assistir essa aula e vão fazer essa anamnese, tá bom? E aí, quando vocês forem avaliar esse bebê, vai vir uma ultrassonografia obstétrica transvaginal. Bota o nome obstétrica no meio do seu pedido. Ultrassonografia obstétrica transvaginal, tá? Vai estar feto vivo, batimentos cardíacos fetais presentes. E no exame do colo do útero, do toque, do exame especular, o colo está fechado. Então, percebam, ela teve um sangramento, não é placenta prévia, porque não veio isso na ultrassonografia, tá? Não foi várias vezes, não teve esse sangramento várias vezes, porque o sangramento várias vezes a gente pensa em placenta prévia, né? Sem dor. Não é isso. Essa paciente, ela vem com um sangramento, o feto tá vivo, batimentos cardíacos fetais estão presentes, meus gatos. Batimentos cardíacos fetais estão presentes e o colo do útero está fechado, tá bom? Lembra que na anamnese, quando vocês verem lá na aula, é importante vocês investigar trauma, violência, se teve intenção de aborto, se ela tentou, né, você vai perguntar para ela, você tentou abortar? Você tentou fazer algo para abortar? Tá? E você vai dizer, olha, que é um ambiente seguro, que nós temos o sigilo médico. Você tentou fazer algo para abortar? Beleza, tá? Vai usar essa frase do sigilo médico. Você não vai internar ela na ameaça do aborto. Você vai dar um analgésico, um antitérmico via oral, tá? Vai dar escopolamina, que serve para cólica de gestante para tentar evitar essas contrações uterinas, tá? Escopolamina. Vai falar para ela sobre sinais de alarme, que é dor abdominal, sangramento, se tiver um novo sangramento, se tiver febre, se tiver corrimento, saída de secreção, sentir a barriga enrijecida, sentir que o bebê não tá mexendo mais, você vai retornar aqui, tá bom? São sinais de alarme. Vai falar para ela não manter relações sexuais enquanto estiver em sangramento, ela ficar em repouso relativo, ok? E não ter relações sexuais. Isso é a ameaça de aborto. Mas aí a gente tem um outro quadro, que é o aborto inevitável. O aborto inevitável tem sangramento, tem dor, pode ter dor leve, moderada, igual, ou pode nem ter dor, mas o colo do útero está aberto. Colo do útero dilatado, não tem como você evitar o aborto. E aí, tanto para ameaça de aborto quanto para o colo do útero, tem outra coisa que vocês têm que lembrar que é o seguinte: a paciente teve sangramento. Se a paciente teve sangramento, sim ou sim, você vai solicitar para ela tipagem sanguínea, fator RH e CUMBS indireto. Solicita para essa paciente esses três exames junto com a ultrassonografia obstétrica transvaginal, porque ela teve sangramento, tá? Lembrar também, de novo, mais uma vez, mesmo que o aborto seja inevitável, de fazer as perguntas para ela, se foi intencional esse aborto, se ela sofreu violência, se ela sofreu trauma, e a anamnese de vida que segue, tá? Mas aí, como o aborto é inevitável, você vai olhar os sinais vitais da paciente. Se os sinais vitais da paciente estão estáveis, você vai dizer assim: a sua conduta será expectante. Eu vou fazer o acompanhamento semanal com você e vou te passar misoprostol, 800 microgramas intravaginal, para decorar.
Lembra aí, colo do útero tá aberto, então você passa um remédio que lembra o nome de mijo. Misoprostol. Não ajuda muito, mas é um macetezinho. Misoprostol para preparar o colo do útero, tá bom? Você vai passar para ela para induzir a contração e induzir a saída vaginal. É a via de colocação do remédio. Vai explicar para ela sobre os riscos do protocolo da conduta expectante, que é hemorragia, infecção, que é esvaziamento incompleto, que é problemas, pode ter problema na coagulação materna e pode gerar um transtorno psicológico caso ela veja a saída do feto. Não sei por que tem essa conduta, eu acho horrível, mas é essa conduta. Se a paciente estiver instável, você olhou no exame, nos sinais vitais, a paciente está instável, você vai colocar para ela a internação de emergência. Você vai começar a colocar isso na sua conduta. Tá estável? Ah, olha, a gente vai fazer um tratamento e você vai retornar aqui de forma eletiva em uma semana. Entendeu? Ela está instável, vou te internar com emergência. Então, lembrem-se de sempre dizer essas palavras. E aí, internou essa paciente, o que você vai fazer com ela? Interna. E aí vamos pensar o seguinte: se ela está instável, eu tenho que cuidar para não ter uma infecção. Então, abaixo do diafragma, útero, tem chance de ter infecção de cocô, de bactérias do cocô, eu passo para ela metronidazol. Metronidazol, 12 horas antes da realização do procedimento. Vou passar misoprostol, 400 microgramas, 3 horas antes de realizar o procedimento, via retal. Vou fazer uma anestesia na minha paciente e vou fazer o procedimento que é curetagem. O feto que vai sair vai ser enviado para a biópsia, isso tanto na conduta expectante quanto na conduta que você vai fazer na paciente instável, você vai explicar para ela que o feto vai ser enviado para a biópsia, tá? E que muitas vezes não é possível determinar a causa de aborto, principalmente quando é nos primeiros trimestres, no primeiro trimestre. Mas que é possível encaminhar ela para uma ginecologista, para um obstetra, para um geneticista, para avaliar o motivo do aborto dela. Fechou aí, tá? Vamos para o próximo aborto. Existe o aborto retido. Aborto retido, aborto que não saiu. O próprio nome já nos dá um indício ali. O que acontece com esse aborto? Na ultrassonografia transvaginal obstétrica, você vai ver que o feto, geralmente ele vai ter mais de 5 semanas de gestação, ele não tem batimento cardíaco fetal, ele morreu lá dentro. Só que o colo do útero tá fechado. Então ele morreu, ela perdeu e ele ficou preso lá dentro. De novo, tipagem sanguínea, RH, comissão indireta, vai pedir isso. Se a paciente estiver estável, mesma conduta, expectante, com acompanhamento semanal, 800 microgramas de misoprostol intravaginal. Se a paciente está instável, mesma conduta, interna, metronidazol 12 horas antes do procedimento, misoprostol retral 400 microgramas 3 horas antes do procedimento, anestesia, curetagem e o material que for saído vai ser enviado para biópsia. Causas de aborto, principalmente no primeiro trimestre, pode ser causas cromossômicas, patologias genéticas, que não tem como prever, não tem como a gente saber exatamente a causa, mas a gente pode investigar para evitar novos abortos. E na anamnese, vida que segue normal, investigar se teve trauma, se teve tentativa de fazer o aborto, toda a anamnese obstétrica, tá bom? E aí a gente tem mais um aborto, que é o aborto infectado. Aborto infectado, geralmente a paciente manipulou, tentou fazer o aborto. Então, o que a gente vai ter ali naquela paciente? Sangramento, tem dor, porque tá infectado. Colo do útero tá aberto, porque ela manipulou para tentar abrir. Tem saída, claro, não é não é a única causa de aborto infectado, né? Pode ser um aborto que ficou metade, tipo, saiu metade, ficou preso o resto, enfim. Mas 90%. Então, vai ter sangramento, dor, colo do útero vai estar aberto, saída de secreção purulenta e com mau cheiro. Perguntar para ela se foi intencional, se ela sofreu violência, trauma, tudo bonitinho. Exames.
Aí você pede exames, não só relacionados a saber se ela teve o fator RH, o cumbis, a tipagem sanguínea, peça isso, mas você também vai pedir exames relacionados a investigar o quadro de infecção, para saber que nível está essa infecção. Então, o raciocínio que entra, hemograma completo, tipagem sanguínea, RH, exames de ISTs você pode solicitar para ela, pode solicitar ureia e creatinina, urina simples, pode solicitar, não tem problema, e gasometria arterial, porque essa paciente está instável, essa paciente está com infecção, gasometria arterial, coagulograma, INR, TAP e hemocultura, tá? Tipagem sanguínea, fator RH, cumbis indireto, vai solicitar isso daí para ela. Vai falar também, explicar para ela que algumas ISTs também podem gerar esse quadro de aborto com infecção, aborto infeccionado. Caso tenha ali perguntando o que causou isso, doutora, não foi manipulado. Aí, a própria manipulação do aborto, da intenção de tentar abortar, introduzindo objetos ou tomando algum medicamento. Você pode dizer isso para ela, o que levou a isso, mesmo que ela tenha falado que ela não fez, joga isso, porque você vai pontuar na prova. Infecções como tricomonias e gonorreia, clamídia, pode gerar isso. Um aborto que não teve, não era um aborto inevitável, mas não saiu completamente os restos do fetais, então pode gerar um quadro de infecção, ok? Uma infecção urinária que acendeu, também pode acontecer isso, caso pergunte outras causas. Conduta. Aqui sim ou sim você vai fazer uma hidratação, uma internação de emergência, hidratação endovenosa. Caso vocês queiram saber como que faz uma hidratação endovenosa, quando a paciente, peraí, desculpa. Eita! Quem sabe erra ao vivo. Tá. Caso vocês queiram saber como que faz uma paciente, quando o paciente está instável, geralmente a hidratação é feita 30 ml por quilo em 3 horas. Mas isso serve com exceção de trauma, tá? Mas no geral, quando o paciente está instável, por infecção, por dor, você pode fazer 30 ml em 3 horas. É bastante. Mas é quando o paciente está instável. Se vocês lembrarem. Vai iniciar medicamento, antibiótico. Qual é o antibiótico? Lembra do macete? Credo, gente, abortou mesmo. Ele vale. Credo, clindamicina, gente, gentamicina, azitromicina, mesmo, metronidazol. Não é os únicos antibióticos, mas decorem esses, tá? E aí, vamos lá. Poderia dar também, ó, gentamicina, 5 miligramas por quilo dia. Ao lugar da azitromicina, poderia entrar a ampicilina. Não tem problema, também é com A, mantém o macete. Poderia ser 2 gramas de 4 horas de ampicilina. Metronidazol, já o metronidazol é 500 miligramas de 8 em 8 horas, tá? E aí você vai explicar, depois que a paciente estiver estável, nós vamos proceder com esvaziamento uterino. E aí volta a conduta que eu falei anteriormente. A gente vai fazer metronidazol 12 horas antes do procedimento, misoprostol 400 microgramas via retal 3 horas antes do procedimento, anestesia, curetagem, e o feto será enviado para biópsia. Ok? Manda isso. Deixa eu ver se tem mais algum outro aborto. Aborto retido. Já foi aborto retido, aborto infectado, aborto inevitável e ameaça de aborto. É isso, acho que a gente fecha aí os abortos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem mandar no WhatsApp e a gente vai tirando as dúvidas, beleza?